Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus nessa manhã para você, então fique atento, abra o seu coração, deixe Deus falar com você nessa manhã, em nome de Jesus. Nós estamos baseados terminando aqui o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 16, de 9 em diante, Marcos 16, de 9 em diante. Aqui nós vemos nesse trecho Jesus ressurreto, Jesus que já havia ressuscitado e que aparece então novamente aos seus discípulos de forma extraordinária, gloriosa, o Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Versículo 9 do Evangelho de Marcos, capítulo 16, que apresenta Jesus como servo leal, servo fiel, dentro da perspectiva romana aqui, nós vemos o seguinte no texto bíblico: e Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Olha só, irmãos, o que Jesus faz? Por mais que Maria Madalena, era uma mulher que tinha um estado espiritual terrível antes do encontro com Jesus, a Bíblia está dizendo que ela chegou a ter 7 demônios dentro dela. Jesus, além de curá-la emocionalmente, espiritualmente, resgatá-la ao reino de Deus e dar a ela a vida eterna, e ela se tornou uma grande discípula do Senhor Jesus, nós vemos que essa mulher, que antes tinha sido uma mulher atormentada por 7 demônios terríveis, Jesus apareceu a ela pós-ressurreição, porque nós vemos o valor das mulheres para o coração de Jesus. Tem muita gente que diz que o cristianismo é machista, que o cristianismo é patriarcal, não entende nada da palavra de Deus e do Evangelho de Jesus. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que se teve alguém que valorizou as mulheres, num tempo onde as mulheres eram consideradas uma mercadoria, algo de segunda classe, pessoas de menor importância, Jesus eleva elas de tal maneira que a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto era uma mulher que foi liberta de 7 demônios, uma pecadora que se arrependeu e teve uma linda conversão e uma grande experiência com Jesus. Versículo 10: e partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Olha o que relata aqui o texto bíblico: os discípulos estavam tristes, os discípulos estavam chorando. Chorando o que, querido? A morte do Cristo, a morte de Jesus de Nazaré. Para eles não compreendiam todo o plano profético, todo o plano redentor. Por mais que Jesus havia falado que importa que o Filho do Homem fosse crucificado, sofresse ali a via cruz, a via dolorosa, eles não compreendiam que tudo aquilo fez parte de um plano maior, de um plano ousado de Deus, de demonstrar o seu amor e a sua graça aos seres humanos. E aqui a Bíblia diz que eles estavam tristes, estavam chorando, e no 11 diz: e ouvindo eles que Jesus vivia, havia ressurreto, e que tinha sido visto por ela, não o creram. Ou seja, a princípio não acreditaram em Maria Madalena, que havia visto Cristo ressurreto, que havia visto a glória, a majestade do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, já num corpo novo, glorificado, resplandecente, extraordinário, esplendoroso. Esse é o nosso Jesus de Nazaré. Muitas vezes, quando estamos tristes, quando estamos chorando, quando estamos agoniados, angustiados com alguma coisa, não percebemos aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está trabalhando, aquilo que Deus está agindo, movendo e fazendo. Então preste atenção, não podemos nos deixar levar pela incredulidade, pelo medo que nos assombra, pela incredulidade que tenta nos assediar e nos tirar das percepções celestiais, do mover de Deus, do avivamento, daquilo que Deus vem fazendo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nos nossos negócios. Não se perceberam, não creram nas palavras de Maria Madalena. E no 12, e depois manifestou-se de outra forma, ou seja, Jesus apareceu novamente, de outra forma, 2 dos seus discípulos que iam de caminho para o campo. Então Jesus, além de aparecer para Maria Madalena, a primeira pessoa, o primeiro ser humano que viu Jesus ressurreto foi uma mulher que tinha sido endemoniada, que tinha 7 demônios,
mas com a graça de Deus e o poder de Jesus, viu o Cristo ressurreto, foi salva, regenerada, transformada pelo poder de Deus. E além dela, logo em seguida, outros 2 discípulos que não creram nas palavras dela, mas de forma soberana, Jesus quis se apresentar como o Jesus ressurreto a eles, apareceu a 2 deles que estavam a caminho do campo. E no 13, versículo 13, indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda assim estes o creram. Então já tinha 3 testemunhas aqui oculares do Cristo ressurreto. 3 pessoas que haviam visto Cristo pessoalmente com um novo corpo glorificado, extraordinário, resplandecente, maravilhoso e lindo. Cristo ressurreto. Mas mesmo assim os demais que não haviam visto com seus próprios olhos não creram. Nós vemos aqui como o ser humano tem tendência à incredulidade, que quando está angustiado, triste, aflito, não percebe as coisas de Deus. Que nós sejamos diferentes, que sejamos crentes, que possamos acreditar naquilo que Deus está fazendo a favor do seu povo, a favor da sua gente, a favor daqueles que caminham com Ele em intimidade espiritual, em obediência, em fé, em confiança. Que nenhuma semente de incredulidade que seja lançado pelo inimigo das nossas almas sobre o seu coração brote, germine, floresça. Não! Que apenas a palavra poderosa do Senhor, a boa semente, caia no seu coração e você possa um dia ver o Cristo ressurreto lá na glória, porque você creu, porque você não deixou a erva daninha da incredulidade brotar e infectar, intoxicar o seu coração, mas sim a boa semente da palavra, que produz fé no seu coração, faça toda a diferença na sua vida. Lembre-se, querido, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você escuta a palavra de Deus através de homens de Deus, através da sua leitura bíblica diária, da meditação da palavra, da oração, da adoração, do jejum, da comunhão com os irmãos, do serviço às pessoas que Deus te colocar para servir, para cuidar, através da adoração, todas essas 6 disciplinas espirituais: oração, leitura da palavra, jejum, adoração, comunhão e serviço. Através dessas 6 disciplinas espirituais, nós vamos crescendo em intimidade, em relacionamento com Deus. Vamos nos tornando, pelo poder de Deus, mais semelhantes a Jesus. Semelhantes a Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pela ação de Deus nos nossos corações. Quero terminar aqui com um versículo de Paulo, onde Paulo nos diz: é Deus quem efetua em vós tanto o querer, ou seja, promover o desejo, quanto o realizar. E Deus quer realizar uma obra linda na sua vida. Por isso, para você ver o Cristo ressurreto um dia lá na glória, no céu, no dia em que Jesus voltar, no dia que a Bíblia chama de dia do Senhor, o dia do arrebatamento da igreja, o rapto, o translado, onde nós vamos ser transformados e levados para a glória para estarmos com o Senhor nos ares, nesse dia glorioso. Você só vai ver esse dia se você permanecer na fé no Jesus, que se encarnou entre nós, viveu de forma esplendorosa na sua vida, obra e ministério nessa terra, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou e ascendeu aos céus, e lá hoje está à destra de Deus Pai, se preparando para vir nos buscar. Por isso, alinha o teu coração, a tua vida, creia que Jesus Cristo é o Senhor, deseje se encontrar com o Cristo ressurreto. Em breve Ele está voltando, Ele voltará. Coloque em ordem a tua casa, a tua vida, diante do Senhor. Conserte o que estiver de errado na sua vida. Viva uma vida de santidade, consagração, fé, obediência ao Senhor, e não deixe que a erva daninha, que essa peste perniciosa que afetou esses discípulos, como nós vimos nesse relato, venha de alguma maneira infectar, intoxicar o seu coração. Pelo contrário, você venha crescer, florescer e amadurecer no Senhor em graça, glória, sabedoria, com uma fé corajosa, uma fé ousada, uma fé abençoada, cheio da graça, da unção do Senhor. Versículo 14, o texto diz: finalmente apareceu então Jesus, finalmente, a todos os 11,
porque Judas já havia traído, já havia se suicidado. Estando eles assentados à mesa, eles quem? Os discípulos, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade, ou seja, puxou a orelha deles em amor e mostrou a dureza dos seus corações. Olha só, quando nós nos deixamos levar pela incredulidade, isso acaba gerando em nós dureza de coração. E como tem gente dura de coração hoje? Incredulidade gera dureza de coração. O que é a dureza de coração? É a apatia, é a frieza espiritual, é a indiferença com relação às coisas de Deus e às coisas concernentes a essa vida e às pessoas. Como tem gente dura de coração. A palavra vem, ele não aceita. O pregador fala, ele diz, eu acho que não é bem assim. Deus está falando, movendo e fazendo e ele não está se apercebendo, porque a incredulidade tem intoxicado, infectado o seu coração. Duas palavrinhas, dois irmãos gêmeos, incredulidade e dureza de coração. Que nenhuma delas chegue na tua vida, no teu interior, no teu coração. Nem a incredulidade, nem a dureza de coração. Foi o que Jesus puxou a orelha e chamou a atenção dos seus discípulos quando se apresentou diante deles, por não haverem crido nos que já tinham visto o Cristo ressuscitado. Aqui no caso de Marcos, que são relatados, são 2 dos discípulos e Maria Madalena. 3 que haviam visto o Cristo ressurreto, que haviam relatado, nós vimos o Cristo, ele está vivo, ele não está morto, ele está entre nós, mas não creram, foram duros de coração e cheios de incredulidade. E disse-lhes Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Meu irmão, fale do Cristo ressurreto. Vá por todos os lados, a todos os rincões, a todos os lugares e fale do amor de Deus, de como Deus te amou, de como Deus é maravilhoso, de como Deus é rico em misericórdia e graça, ama pecadores que caem em si, pecadores que se arrependem, têm uma chance, recebem da graça, da misericórdia e da compaixão de um Deus que ama pecadores e chama todos os homens ao arrependimento, à mudança de vida. Pregue o evangelho a toda criatura, sem diferença se é negro, se é branco, se é amarelo, se tem olho puxado ou não, se é independente do status social, da cor, da origem. O evangelho é para todos, a toda criatura, a todo povo, língua, tribo e nação. Lá no céu um dia, diz Apocalipse, capítulos 4 e 5, naquela adoração celestial, nós vemos que lá no céu nós teremos pelo menos um representante de toda criatura, de todo povo, língua, tribo e nação. A palavra nação no original é ethos, né? Etnia, de etnos, significa um grupo social que tem a mesma cultura, língua e identidade social em comunidade. Pelo menos uma de cada vai ter lá no céu, lá na glória. Por quê? Porque Deus está levantando você e eu, todos nós, para pregarmos o evangelho a toda criatura. E todo aquele que crê será batizado, será salvo. Olha o que diz o 16. Quem crer e for batizado será salvo. Antes do batismo, tem que crer. E depois de crer, tem que batizar. Quem crer e for batizado será salvo. Quando nós cremos, quando nós somos batizados, ou seja, quando nós vencemos a incredulidade e entramos mediante a fé, com confiança na obra de Jesus de Nazaré, firmamos uma aliança com a Igreja de Cristo através do batismo e recebemos de Deus a vida eterna, a salvação a todo que crê. Mas quem não crê será condenado. Então só vai ser condenado, irmão, aquele que desprezar o amor de Deus revelado na cruz, aquele que não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que desprezar o amor de Deus a todos os homens, enviando Cristo Jesus. Quem não crê no Filho de Deus, quem não crê na obra de Deus, quem não crê no Espírito Santo agindo através das consciências humanas, estes serão
condenados, infelizmente. Não é porque Deus tem prazer de jogar ninguém no inferno, Deus não tem isso. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento do Salvador. E aí vem o 17, e estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, olha que coisa linda, expulsar demônios, colocar a mão sobre endemoniados e falarem, sai no nome de Jesus, e os demônios sairão. Por quê? Porque o teu nome está escrito no livro da vida, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Eles temem não é você, é o Espírito Santo que está em você. E quando você exercer essa autoridade, conectado com o céu, através dessa conexão divina com o Espírito Santo de Deus, na ousadia, com fé e na autoridade do Cristo ressurreto, os demônios vão ter que sair. Falarão novas línguas, aqui fala da oração em línguas, que edifica o nosso espírito, como é importante sermos cheios do Espírito Santo, falarmos em outras línguas, é o dom de línguas aqui. E não apenas o dom de línguas, mas também capacidades sobrenaturais para falarmos outros idiomas. A glossolalia, que é a capacidade sobrenatural de falar num outro idioma, de uma outra nação, a fim de pregar o Evangelho também. 18. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Ou seja, Deus vai nos livrar das pestes perniciosas, Deus vai nos livrar das situações de perigo, de morte, porque estamos com Ele na ousadia, na fé, na coragem no Senhor. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha que coisa linda, gente. Quem tem uma aliança com o céu, quem tem uma aliança com Jesus, quem é cheio do Espírito Santo de Deus, tem uma mão ungida. A sua mão em conexão com o Espírito Santo, em aliança com o Cristo ressurreto, tem unção, tem óleo, tem poder, tem autoridade para orar sobre os enfermos e eles serem curados. Colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem é que vai curar? É Deus, através da imposição de mãos. É uma linda doutrina bíblica, a doutrina da imposição de mãos, a doutrina de colocarmos as mãos sobre os enfermos, orarmos com fé, crendo e recebendo através da imposição de mãos milagres, maravilhas, sinais e prodígios para a glória de Deus. Sempre lembrando, tudo isso não é para a glória humana, não é para a vaidade, não é porque eu sou bonzão e você é boazuda, não. É por causa que Deus será glorificado através das nossas vidas. E ele termina aqui, Marcos, vamos finalizar, graças a Deus, Marcos 16, 19 diz, ora, o Senhor, depois de lhe ter falado todas essas coisas, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então, onde é que está Jesus hoje, gente? Ele se faz presente entre nós através da presença do Espírito Santo. Mas pessoalmente, ele está onde? Está lá, foi recebido no céu em glória, como diz o salmista, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O Rei da Glória, Cristo Jesus, foi recebido no céu, está sentado à direita de Deus Pai e intercede por nós como nosso intercessor, como nosso advogado fiel, como o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o Deus homem, o Filho do homem, o Filho de Deus, que está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Versículo 20, eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que o seguiram. Amém. Amém, querido? Que os sinais de Deus estejam sobre a tua vida. Que os sinais de Deus estejam sobre você. Que Deus confirme a sua palavra nas nossas vidas, através de sinais, prodígios e maravilhas. É Deus provando a cada um de nós de que Ele está conosco, de que Ele coopera conosco com a obra de Deus a nós confiadas, querido, pregando o Evangelho, ministrando nas vidas das pessoas, restaurando aqueles que estão estourados, destruídos, edificando as muralhas, as casas, as ruínas, as pessoas que
estão arruinadas, destruídas, nós vamos juntamente com o Espírito Santo, com uma obra sobrenatural de Deus, sermos usados por Deus, sermos cooperadores do reino dos céus, da obra de Deus, pregando em todas as partes, cooperando Deus conosco e confirmando o Senhor conosco através dos sinais. Nós não vamos correr atrás de sinais, os sinais que vão correr atrás de nós, os sinais que nos seguirão conforme diz a sua palavra. Nós não vamos correr atrás do mover, do avivamento dos outros, não, nós vamos buscar em Deus um avivamento pessoal para as nossas vidas, que vai exalar esse fogo de Deus através da vida de outras pessoas, a partir das nossas casas, dos nossos casamentos, do relacionamento com os nossos filhos, a partir das nossas comunidades. Seremos uma bênção nas mãos de Deus e pregaremos o Evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Vença a incredulidade. Creia em Deus. Não permita que a incredulidade e a dureza de coração brote no seu coração. Continue pregando o Evangelho com ousadia, com unção, com graça, crendo que grandes coisas, olha as promessas gloriosas que nós vemos no texto sagrado para cada um de nós. Promessas maravilhosas que Deus tem para nós. Tá bom, querido? Que Deus te abençoe nesse dia glorioso. Terminamos aqui a nossa jornada por todo o Evangelho de Marcos, desde o capítulo 1 até o final do capítulo 16. Eu louvo a Deus por isso. Fui muito edificado, fui muito abençoado com vocês nessa jornada linda. E nós vamos continuar, né? Nós vamos nos desafiar a fazer outras séries aqui, provavelmente a direção que Deus me deu é de nós estudarmos o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus, o Sermão do Monte, as principais, uma síntese, né, de todas as principais doutrinas bíblicas. É o novo desafio que nós vamos ter aqui, uma nova série sobre o Sermão do Monte, começando com as bem-aventuranças e terminando lá no final do capítulo 7, tá bom, queridos? Deus os abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida. Quero deixar um convite para você, nesse domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas, nós temos 2 cultos agora no domingo, às 9 e às 19, nós vamos ter um seminário extraordinário. O nome do nosso seminário é Os 2 Destinos Eternos, onde nós vamos estar ensinando o que é o céu e o que é o inferno, o que nos aguarda na glória eterna e o que aguarda lá na condenação eterna para aqueles que não se arrependerem e não crerem no Senhor Jesus, nem na obra do Espírito Santo nas suas consciências. Então, preste atenção, venha conosco, domingo é de graça aqui na igreja, Casa na Rocha. Nós vamos ter 2 grandes cultos aqui maravilhosos, todo mundo de máscara, tomando todos os cuidados necessários, álcool gel na entrada. Venha participar conosco de forma presencial nesse domingo às 9 horas e às 19 horas. Eu aguardo você, tá bom? Venha estar conosco, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Rua Doutor Camargo, 4555, em Umuarama, Paraná, no centro, aqui pertinho do Posto Brasil, Viação Umuarama, Igreja Casa na Rocha, na frente da Unitron, escritório perfeito do lado, a Anhanguera, LFG aqui, estão bem próximos aqui de frente. Tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Traga os amigos, traga a família, vem estar conosco celebrando ao Senhor, glorificando esse Deus maravilhoso. Coloca a mão no seu coração, eu quero orar pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós encerramos essa palavra gloriosa, onde nós aprendemos a vencermos a incredulidade e a dureza de coração. Que não sejamos como esses discípulos que no começo duvidaram, não creram, naqueles que viram o Cristo ressurreto, se deixaram levar pela incredulidade e a dureza de coração. Por isso, receberam da parte de Cristo um puxão de orelha, uma exortação, porque se deixaram levar pela dureza de coração e a incredulidade. Que possamos ser os da fé, de uma fé corajosa, uma fé pujante, uma fé vigorosa, gloriosa no Senhor. Que os sinais nos sigam, Pai, que o Senhor coopere conosco conforme diz a Tua palavra e nós cremos. Que o Senhor manifeste a Tua graça, a Tua glória através das nossas vidas. Que possamos nos levantar como pregadores do Evangelho a toda criatura e
todo aquele que crê seja salvo, batizado, restaurado, livre e liberto pelo teu poder através das nossas vidas. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de sermos cooperadores na tua obra, de estarmos engajados contigo nessa obra linda que Jesus está fazendo em toda a terra. Que o Senhor levante não uma igreja passiva, uma igreja que olha aquilo que Deus está fazendo, mas uma igreja que, ó Deus, se engaja, proativa, que realmente se envolva na grande obra do reino de Deus, na grande obra do Senhor nessa terra, em nome de Jesus. Abençoa cada um dos meus irmãos, derrama a tua glória sobre cada um deles nessa sexta-feira, nesse final de semana. Ser conosco, abençoa o nosso seminário sobre os 2 destinos eternos, atrai pessoas a este lugar para que possam receber uma palavra do céu aos seus corações e possam crescer e florescer no Senhor em tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, em nome de Jesus. Que Jesus seja o centro, que a tua palavra seja o fundamento e que nós valorizemos um relacionamento contigo e com as pessoas segundo o teu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero deixar aqui também a oportunidade, aqui debaixo nós vamos deixar todas as informações das nossas redes sociais, do nosso site, onde tem artigos, vídeos, áudios, cursos online de graça que você pode fazer através do seu computador, celular, tablet. Você pode assistir ministrações que vão te fazer crescer, florescer no Senhor. E não só isso, querido, também você pode ofertar, dizimar através das informações que estão aqui debaixo, tá bom? Desde já agradecemos a generosidade, o carinho, o amor dos irmãos para com a nossa vida, esse ministério, essa igreja. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado na presença de Jesus. Compartilhe esse vídeo através do seu WhatsApp, Instagram, Facebook. Nos ajude a compartilhar essa boa semente a muitos corações. Nós contamos com você. Instagram, Facebook, YouTube da igreja, Igreja Casa na Rocha. Instagram, Facebook, YouTube, Igreja Casa na Rocha. Fique conectado conosco para que você possa estar sabendo e também participando de todas as nossas programações. Deus vos abençoe. Um abração para Nena Guzmã, a Priscila Preciosa, a Roseli Frazon, a Mari Gazi, lá no Mato Grosso, querida, o Sebastião Isidoro, lá em Brusque, a Sara Dias também, Deus te abençoe, o Fábio Avarenga, Deus te abençoe, queridão, Rodrigo Estruco, lá em Maringá, o Rildo Almeida, meu querido pastorzão, querido, precioso, lá em Campo Mourão, esteve conosco nessa quarta-feira, foi uma bênção, a Claudinha também, o Vitor Eulálio, a Neide Robles, a de Paula Souza, a Ângela de Paula, todos vocês, e a Nataliane Gonçalves. Deus abençoe, tá, amados? Um dia abençoado para vocês na presença do Senhor. Se você quiser qualquer oração, qualquer necessidade, coloque aí nos comentários, no link de descrição aí embaixo, para que nós possamos estar orando, abençoando, orando pela sua casa, pela sua família. Nós estaremos, irmãos, na brecha, intercedendo por você e colocando tudo isso diante do Senhor. Deus os abençoe. Um beijão do pastor Giovanni. Um final de semana abençoado. Sextou, amados, na presença do Senhor. Amém? Deus os abençoe. Louvado seja o nome de Jesus.